Oi, gente, bom dia. Oi. Deixa eu ver aqui. A gente vai começar a página 309. O primeiro parágrafo, eu ia falar capítulo. O primeiro parágrafo. Isso, para variar, eu tô com sinusite de novo, então fica aqui assim, ó, fungando por conta disso. Bom, vamos lá. No início da página, ver se todo mundo achou aí, é mais acima, falei, vejo se vocês tá ok, e aí a gente começa. Sim? Vamos lá. Mais acima, falei sobre o egoísmo da psique infantil. Quero agora retomar o tema com a intenção de apontar um contexto em que os sonhos preservaram também essa característica. Todos eles são absolutamente egoístas, e em todos eles se apresenta o querido eu, mesmo que disfarçado. Os desejos que neles são realizados são, regularmente, desejos do eu, e trata-se apenas de uma aparência enganosa quando o sonho parece ter sido provocado pelo interesse de outra pessoa. Quero submeter à análise alguns exemplos que parecem refutar essa afirmação. 1. Um menino que ainda não completou 4 anos de idade conta. Ele viu uma grande tigela guarnecida, na qual havia um grande pedaço de carne assada. De repente, o pedaço havia sido comido inteiramente, sem ter sido cortado. Ele não viu a pessoa que o comeu. Aqui tem uma nota. O que é grande, abundante, desmedido e exagerado nos sonhos também poderia ser uma característica da infância. A criança não conhece desejo mais ardente que o de crescer, de receber tanto de tudo quanto os adultos. É difícil satisfazê-lo, jamais algo lhe basta. Insaciável, exige repetições daquilo que lhe agradou. Moderação, modéstia e resignação são coisas que a cultura da educação lhe ensina. Como sabemos, o neurótico também tende ao descomedimento e à moderação. Nossa, gente, isso daqui é daquilo, né? Quem convive com criança sabe. Tu inventou uma brincadeira legal, tá lascado. Vai ter que fazer 1 milhão de vezes e fingir que se assustou. Tu passa o dia inteiro fingindo que tu se assustou, gente. E o metrô, cara, eu não sei, acredito que a mulher tá com eco. Pra mim não tá dando. Eu acredito que a maioria das crianças vai ser assim, mas o Luca, ele quer que seja exatamente igual. Se eu Igual. mudo uma coisinha assim, às vezes nem é de propósito, às vezes eu tô tentando fazer igual, e ele fala, não tá igual, mamãe. Eu falo, meu Deus, o que que eu faço? Né? Tipo, a mesma história, 1 milhão de vezes, do mesmo jeito. E eles ficam. E, meu, eu já contei histórias assim para as crianças de noite, tipo, antes de dormir, alguma coisa assim. E aí no dia seguinte, mamãe, você conta aquela história de novo? E de novo, e de novo. E aí vem disso, você pulou aquela parte, nem me lembro mais. Não sei, mas porque é história inventada, né? Não me lembro mais daquela parte, mas eles lembram de tudo, tudo. Tem que falar igual, do mesmo jeito. Tal. Criança tem muito isso. Esses dias eu não lembro como é que foi, assim, mas veio de uma dessas brincadeiras mesmo de assustar. Acho que a Isis deu um susto na gente, foi algo assim. E aí depois ela falou: eu sei que vocês nem se assustam de verdade, porque agora eles estão nessa, né? De você se assustou de verdade ou tá fingindo? Ela, por que vocês fingem que se assustam? Porque vocês gostam que a gente se assuste. Se não se assusta, vai ficar chateado, né? Ela ficou olhando assim, ela. Mas quer dar um susto e quer que a gente. Eles, todas as vezes a gente desce a escada e tem um vão na escada. Eles ensinam os amigos a se esconder naquele vão, eles se escondem no vão. É bem pequenininho, assim, é um negócio do prédio, né?
todas as vezes que vai descer a escada, eles descem primeiro e eles correm para lá. A gente já sabe, porque é sempre o mesmo lugar, né? Todas as vezes tem que levar um susto. Isso. Há anos, né? Então, quem convive com crianças sabe disso. Quem poderia ser o estranho com cuja refeição farta o nosso menino sonha? As experiências do dia do sonho devem esclarecer essa pergunta. Há alguns dias, o garoto precisa, conforme instruções médicas, seguir uma dieta de leite. Na noite do dia do sonho, porém, ele foi mal criado e por isso não pôde jantar. Ai, que horror, né? Que crueldade. Como assim? Não pôde jantar porque não obedeceu? Enfim, né? 1900 isso daqui. No passado, ele já havia passado por esse tipo de fome, e na época suportara a situação com bravura. Ele sabia que não receberia nada, mas também não ousou indicar com uma única palavra que estava com fome. A educação começa a mostrar seus efeitos. Ele já manifesta no sonho que mostra indícios de uma deformação onírica. Não há dúvida de que ele mesmo é a pessoa cujos desejos visam uma refeição tão farta ao assado. Ciente, porém, de que esta lhe seria negada, ele não ousa, como fazem as crianças esfomeadas no sonho. É que ele coloca o sonho dos morangos da minha pequena Ana, na página 63. Ele é muito carinhoso, né, gente? A forma como ele fala das crianças. Sentar-se à mesa pessoalmente. Essa pessoa permanece anônima. Então, 2. Certa vez, sonho que vejo na vitrine de uma livraria um novo volume daquela coleção de encadernação para colecionadores que costumo comprar. Monografias de artistas, monografias sobre a história do mundo, famosos locais de arte e etc. A nova coleção se chama Oradores, ou Discursos Famosos, e o primeiro volume ostenta o nome de Dr. Licher. Ao analisar o sonho, parece-me improvável que a fama do Dr. Licher, orador incansável do obstrucionismo alemão no parlamento, me preocuparia no sonho. A situação é que, poucos dias atrás, aceitei novos pacientes para o tratamento psíquico e agora sou obrigado a falar entre 10 e 11 horas por dia. Eu mesmo sou, portanto, o orador incansável. Meu Deus do céu, né? Você imagina esse tempo todo falando. Coitado. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Vou levar minhas coisas para cá que eu vou pegar minha água. Sou tão desastrada que se eu deixar aqui, capaz eu derrubar tudinho, já derrubei o negócio da água todinho no teclado do notebook. Já fizeram uma palhaçada dessa? Fez também? Incrível. Um dia eu estava na análise e minha analista fez isso, de derrubar o café todinho no teclado. Curiosamente, na semana seguinte, o meu caiu também. E aí a gente brinca com isso, porque eu faço muito isso, porque eu sou muito desastrada na vida e tudo, e ela também. Então, noutra ocasião, sonho que um professor que conheço na nossa universidade me disse: Meu filho, o míope. Segue-se, então, um diálogo que consiste em falas e réplicas curtas. Mas há também uma terceira parte do sonho, na qual aparecemos eu e meus filhos. E para o conteúdo latente do sonho, pai e filho, o professor M, são apenas testas de ferro por trás dos quais eu e meu filho mais velho nos escondemos. Mais adiante, voltarei a tratar desse sonho por causa de outra peculiaridade. Sonho 4. O seguinte sonho oferece um exemplo de sentimentos egoístas verdadeiramente baixos, que se escondem por trás de uma preocupação afetuosa. Meu amigo Otto tem uma aparência ruim. Seu rosto parece bronzeado e seus olhos são salientes. Otto é médico da minha família. Minha dívida com ele é imensa.
pois há anos acompanho a saúde dos meus filhos, tratando-os com sucesso quando adoecem, e sempre lhes dando algum presente sob um pretexto qualquer. Ele estava de visita no dia do sonho, e minha esposa observou que ele parecia cansado e esgotado. À noite, meu sonho lhe empresta alguns sintomas da doença de base Down. Quem tentar uma interpretação do sonho sem minhas regras o compreenderá como expressão da minha preocupação com a saúde do amigo e como realização dessa preocupação. Isso contraria não só a afirmação de que o sonho é uma realização de desejos, mas a outra, segundo a qual ele é acessível apenas a impulsos egoístas. Mas a quem interpreta o sonho dessa forma, peço que me explique por que receio que Otto sofra da doença de base Down, se a sua aparência não oferece motivo para esse diagnóstico. Aqui ninguém sabe, né, o que é essa doença? Então, também não faço ideia do que seja. Minha análise, por sua vez, me fornece o seguinte material de uma ocorrência transcorrida há 6 anos. Nós, um pequeno grupo, ao qual pertencia também o professor R., estávamos atravessando a floresta de Iene, a uma distância de algumas horas do nosso local de veraneio. O cocheiro, que não estava inteiramente sóbrio, lançou-o sobre nossa carruagem numa ribanceira, e tivemos sorte de escapar ilesos. No entanto, fomos obrigados a passar a noite na pousada mais próxima, onde a notícia do nosso acidente despertou grande empatia. Um senhor que apresentava sinais evidentes do morbus Basedov, eu acho que é a mesma coisa, apenas o escurecimento da pele do rosto e os olhos esbugalhados, como no sonho, sem bócio. Colocou-se à nossa inteira disposição e perguntou o que poderia fazer por nós. O professor R. respondeu resoluto, como era típico dele. Nada além de me emprestar um pijama. Respondeu então o nobre senhor. Sinto muito, não posso fazer isso. E se afastou. Deixa eu ver aqui. A Dália achou. Nossa, grande, né? A doença de base Down, também conhecida como doenças de Graves, é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a tireoide, levando à produção excessiva de hormônios tireoidianos, uma condição chamada hipertireoidismo. Ah, é o hipertireoidismo, então? Seus sintomas incluem nervosismo, tremores, perda de peso, batimentos cardíacos acelerados, intolerância ao calor e alterações oculares. Mas será que é o hipertireoidismo que a gente conhece, né? Não sei, fiquei na dúvida, porque não sei das pessoas terem os olhos esbugalhados por causa de hipertireoidismo, mas também, de repente. Eu tenho hipotireoidismo, né? Mas também não sei, eu acho que vai depender das pessoas. Tem gente que talvez dependa de como tá a alteração. Eu acho que Também, talvez, o tratamento que antes existia e o tratamento que agora existe, né? De repente tem alguma diferença, não sei. Os outros. Oi? se isso está controlado ou não, né? Porque os outros sintomas, a questão do nervosismo e tal, isso a gente vê que ainda pode acontecer assim, né? E talvez hoje a gente consiga identificar antes de chegar nesse ponto, né? Porque às vezes a pessoa começa a... Pode ser, porque eu não sei como é que tá. Engraçado, né? Hipotiroidismo é hipo ou hipertiroidismo, né? Sabe que agora tem uma galera mesmo que tá apontando para isso, falando, né, da necessidade de um diagnóstico diferencial, porque às vezes a pessoa tem alterações e aí são diagnosticadas com outras coisas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, e não é, né? Pode ser um caso, então, de hiper ou hipotiroidismo. Eu não sei a diferença dos sintomas, agora não vou saber dizer assim. Emocionalmente, tem diferença, será, entre os sintomas? Depressão é sintoma de hipotireoidismo, né? Então, abaixo ali da coisa, tem o ganho de peso, vai meio que pro oposto, assim, né? Um acelera e o outro tá. Eu sei que tem o cansaço também, fadiga, né, que as pessoas falam. Sei que tem alguns sintomas que se confundem, até com quadros depressivos mesmo, né?
Sim, e também eu não me lembro qual era exatamente, mas eu sei que tem um dos sintomas de hipotiroidismo que eu tinha o contrário quando eu descobri. Então ainda tem isso, sabe? De tipo, cada caso é um caso, mesmo sendo uma questão biológica. E psicoanalítico, né, eu diria. É bem nesse lugar. Mas é engraçado, né, que ele falou aqui de quando ele não podia emprestar o pijama, deu a impressão que era tipo uma dança contagiosa, né? Me passou essa impressão, não sei se era isso mesmo. Enfim, agora já sabemos então que se trata de algo do hipertiroidismo. Obrigada, Dani. Ao continuar a análise, lembro-me de que Basedal é o nome não só de um médico, mas também de um famoso pedagogo. Agora, desperto, não tenho tanta certeza disso. O amigo Otto é, porém, aquela pessoa a qual pedi, caso acontecesse algo comigo, que supervisionasse a educação física dos meus filhos, principalmente durante a puberdade, daí o pijama. Ao ver meu amigo Otto no sonho, com sintomas mórbidos daquele nobre auxiliar, pretendo dizer, caso aconteça algo comigo, ele fará tão pouco pelas crianças quanto, na época, o senhor Barão L, a despeito de suas ofertas amáveis. A tendência egoísta do sonho é, assim, revelada. Tem uma nota aqui acrescentada em 1911, durante uma palestra de Ernest Jones para uma plateia norte-americana sobre o egoísmo dos sonhos, uma senhora culta objetou contra essa generalização pouco científica, alegando que o autor só podia opinar sobre os sonhos dos austríacos, nada podendo afirmar sobre os sonhos dos norte-americanos. Ela, de sua parte, tinha certeza de que todos os seus sonhos eram estritamente altruístas. Nós tem gente que tem tanta dificuldade, né, de se reconhecer com um traço visto como negativo, que até no sonho é altruísta. Sabe que quando eu estava lendo isso aqui, fiquei pensando, né, gente, que às vezes nas análises a gente escuta as pessoas falando sobre, porque eu não tenho nenhum interesse, porque eu não fiz esperando nada em troca. Começa desse lugar, né? Não, eu não espero nada, nananã, e até que, que isso era para mim, é porque isso é para mim, porque isso é para mim, porque isso... ainda que existe uma grande dificuldade de falar desse lugar, porque de alguma maneira a gente é sempre egoísta. Né? É claro que não dá para dizer que todas as nossas atitudes são egoístas, mas eu diria que 99,9% das nossas atitudes visam algum prazer próprio. Mesmo o mais altruísta dos seres humanos, mesmo a pessoa melhor do mundo, ainda assim ela vai visar prazer. E o quanto que isso hoje em dia é distorcido, como se fosse algo que te faz uma pessoa má. Eu acho tão curioso isso, assim, de se você busca alguma satisfação, ainda que seja de ficar feliz com aquilo que você está fazendo, então você é uma pessoa má. Sabe? Ontem fiquei escutando uma pessoa dizer das coisas de eu não acho que as coisas são preto no branco. Né? Eu não acho que, e aí ela repetiu isso algumas vezes, eu fico pensando sobre essa coisa, assim, do quanto que hoje também, pelas questões da maneira como a gente lida com as coisas, principalmente, acho que eu sempre ponho isso assim, mas das redes sociais, tudo é preto no branco. Fulano é bom, fulano é ruim. Fulano é isso, fulano é aquilo. Até estavam falando bastante nos comentários sobre essa série nova, Tremembé. E aí eles estavam falando ali, né? Algumas pessoas estavam trazendo um ponto, e uma moça em específico nos comentários me chamou a atenção, porque ela dizia que a ideia, tinha voltado do começo, sabe a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni? É Ana Carolina, né? Ela deu uma entrevista, assim, muito curtinha, sobre o que ela acha da série Tremembé. E aí ela coloca que ela não vai assistir, porque uma coisa é ela contar a história dela, e da vida dela, e da filha dela, e outra coisa é assistir aquilo sendo retratado. E que ela acha que tem que tomar um certo cuidado num ponto de estrelismo sobre pessoas que cometeram crimes, porque ali são crimes bárbaros, né? Assim, coisas que chamaram muita atenção, pelo menos no Brasil, né? Acho que todo mundo aqui lembra do caso da Isabela Nardoni. O Brasil parou durante algum tempo para isso, ou da Eloá
também, né? Lembram do caso da Eloá? Foram crimes, assim, que chocaram. Até das mortes ali Tem a Elise Matsunaga, não sei se vocês viram a romantização da Elise Matsunaga, né? O quanto que ela está sendo benquista mesmo e enaltecida pelas pessoas, né? São muitos comentários de amor a ela e enaltecimento ao que ela fez. E por uma parte, quando você lê esses comentários, você entende do que as pessoas estão falando, mas por outra parte é preocupante que isso seja disseminado, porque isso até poderia causar ainda mais risco às mulheres. A ideia é de proteção, mas isso pode causar ainda mais riscos, e aí entra naquilo de até que ponto que é bom para a sociedade essa história de olho por olho, dente por dente, né? Até em que momento que isso passa a ser visto como a única forma de proteção que as mulheres têm. Então, tem uma grande discussão sobre isso. E ali nos comentários, uma moça estava falando dessa ideia, então, de estrelismo. E ela fala que ela sente que toda a série foi construída numa ideia de fazer com que despertasse sentimentos positivos no público em relação aos agressores, aos assassinos ali, com a ideia de que no final você refletisse se você é capaz de ter empatia por eles, e se você consegue ver o outro lado, de não ver eles só como criminosos. Eu não assisti a série, então não sei, né, do que ela está falando ali, não sei se a ideia, se a proposta é essa mesmo, eu não pretendo assistir também, não é algo que me interesse, enfim, não tenho vontade, curiosidade de assistir, mas fica nesse lugar, assim, de desenvolver a empatia, o quanto que isso pode ser algo bacana para as pessoas que assistem, ou não, o quanto que isso poderia trazer uma problemática, e da gente pensar nesse lugar de bom e ruim, que essa coisa do preto no branco. Nem tudo é preto no branco, e nem tudo dá para a gente trazer uma ideia fechada. Fulano é ruim, ponto. Porque fulano não é só uma coisa. É, não sei se dá aqui para entender o que eu quero dizer, mas quando a gente cria empatia assim, pelas pessoas, isso é bem comum. É que o caso deles são casos reais. Mas quantas vezes a gente assiste uma série que tem um vilão, né, tratado como vilão, e a gente ama o vilão? Cara, não sei vocês, assim, se tem algo que vem à cabeça. Eu, por exemplo, assisti uma série que se chama The Blacklist. É uma série conhecida. Vocês já assistiram? É uma série que fala de um criminoso que ele tem uma lista de pessoas que ele visa eliminar. Então, ele mata essas pessoas. E aí ele mata em benefício próprio, mas ao mesmo tempo ele só mata bandido. Só mata traficante, ladrão. E aí ele fala isso, né? Eu só mato pessoas que não são boas, mas ele não é bom. Mas a série é construída num lugar da gente amá-lo. E é curioso porque ele é muito leal. Mas ele é leal àqueles que favorecem ele. E a gente fica nessa questão. Ah, a Chay colocou aqui que tá dando no sábado na Band. Eu sou apaixonada, é um horror, né? Eu sou apaixonada pelo Reddington. Adoro ele, fico torcendo para ele se dar bem. Aí depois você para e pensa assim, gente, como assim? Torcendo para o cara se dar bem? Como? Não é isso. Mas ainda é isso também. Deixa eu ver aqui que a Fá colocou. Assisti, amo a série, fiquei apaixonada. É isso, a gente se apaixona por ele, mas não quero trazer nenhuma resposta aqui, tá? Não é minha intenção, até porque eu não assisti a série, mas até que ponto que a gente se apaixonar por esses criminosos da vida real, né, que não são, então, esses que a gente ama, como Reddington, por exemplo, que é um cara ficcional, até que ponto que isso é importante, até que ponto que isso é bacana, isso traz mesmo um olhar mais humanizado para essas pessoas, o que é bom, mas é bom até que ponto, o que que isso causa nas vítimas, a mãe da Isabela Nardoni, ela fala no sentido de que ela também é uma vítima, só que uma vítima que sobreviveu. E aí ela não se sente vista e cuidada quando eles são amados nesse lugar por outras pessoas. E aí, por exemplo, a filha da Elise Matsunaga, ela perdeu o pai daquela maneira, mas a mãe dela é enaltecida. E ela, no meio disso, como é que fica? Então, não tenho nenhuma resposta, tá? De forma nenhuma, né? Também não acho que exista uma única resposta, mas ao mesmo tempo que eu queria trazer, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa
humanizar e que a gente precisa pensar que ninguém é só bom ou que ninguém é só ruim, isso também me preocupa de um outro lado, ao ponto que escapa e passa para a romantização dessas pessoas. Deu para entender o que eu queria dizer? Sim, pode falar, Dani. Já nem sei mais, fiquei confusa. Vamos tentando. Mas acho que é importante tentar encontrar esse limite, né? Porque, primeiro, acho que uma coisa muito válida da gente pensar assim é que quem são esses criminosos que podem vir a ser enaltecidos, né? Tem criminosos que a gente vai estar lá escutando bandido bom, bandido morto, depende quando é comigo que foi feito, né? Ou quando é uma coisa que me afeta diretamente. Quando é uma coisa que está lá distante da que eu considero a minha realidade, é algo que pode ser perdoável, né? Se fosse o meu filho, de fato, eu jamais conseguiria encontrar isso. Acho que Mas meu filho, eles não estavam vivos para fazer. Exato, Eu contar a minha história e eu ia ser a personagem. É isso. Sério. É exatamente esse ponto. Assim. E eu acho que a gente encontrar um limite de humanizar aquelas pessoas justamente nesse sentido, né? Quando a gente pensa, sei lá, na Suzane von Richthofen, a gente entrar num lugar de fez por pura maldade, por puro dinheiro, é mais difícil defender certas coisas. Quando a gente pensa na Elise, eu penso, se fosse o cara ameaçando tirar meu filho, talvez eu teria matado ele, talvez não teria esquartejado, mas talvez eu teria matado ele. Encontrar um limite entre poder humanizar sem romantizar o que aconteceu e encontrar um limite também, acho que da discussão de ok, o que significa necessariamente pagar pelo crime que você cometeu? O que é isso? Não sabemos o que é, sabe? Assim, eles estão pagando pelo crime? A sensação que me dá é que, por exemplo, eu assisti a série. Na série, a sensação que me dá é que a Suzane, tipo, vai ser solta daqui a pouco, não mudou nada na vida dela. A Elise está trabalhando, normal, né? Ela voltou, ela foi reinserida, tá ali, né? Ela volta, ela é uma pessoa que cumpriu a pena dela e agora ela tem a vida dela na medida do possível. Tem pessoas que ficam num lugar de não mudou nada, assim, não aprendeu nada, não tá arrependido, sabe? Assim, tipo, dá essa sensação. E o que seria, então, capaz de fazer uma pessoa se arrepender do crime que cometeu? Entender. É importante a gente humanizar eles, mas até que ponto eles estão humanizando também a vítima do crime deles, sabe? Assim, é só uma grande discussão que eu não sei até em que lugar chega, assim. Né? E aí entra nisso, de que criminoso, vamos colocar criminoso, né? Porque cada um lá com o seu crime, mas que criminoso que está sendo colocado nesse lugar? Porque fica nisso, acabou de acontecer um monte de morte lá no Rio de Janeiro, e aí quando você vai ver os comentários, vamos reduzir a bandido bom é bandido morto, porque ou CPF cancelado, né? Mais um CPF cancelado, é uma coisa que, assim, comentam muito sobre isso. E aí você vê, as mesmas pessoas, às vezes, que estão defendendo e estão idolatrando os Nardoni, né, a Richthofen e tal, são essas pessoas que comentam bandido bom, bandido morto. Aí você fica, tá, até que ponto que toda essa mídia, seja de qual for, seja do lado informativo, né, que nenhuma mídia é só informativa, sempre né, sempre é tendenciosa de alguma maneira para um lado ou para o outro. Até que ponto, assim, que isso ajuda a gente enquanto sociedade? Até que ponto que faz mesmo refletir? E a gente precisa ver, assim, né, que tudo que vira série nesse sentido, principalmente no sentido de dramatizar, não só de documentário. Eu acho que o documentário ainda tem algo mais verdadeiro, mas quando vira série com o ator, vai para um lado que é posto ali, mais ainda, só o que a pessoa o que fez a série faz. Então, vira meio que uma coisa manipulada a partir da visão que a pessoa teve ali, do que ela entendeu da situação, e aí já não é mais aquilo. Mas na terça a gente falou um pouco disso também no Conectadas, e desde terça eu lembrei de uma tirinha que tem da Mafalda, não sei se vocês já viram, que são só duas pedacinhos, que o menininho fala assim, se a gente matar todos os criminosos, acaba os bandidos, né? Aí ela responde, não, só sobram os assassinos, porque a gente matou todo mundo. Então sobram os assassinos. Ainda que só sobre um, esse um sobra. Freud fala bastante disso, assim, nesse lugar da agressividade, tudo no... Peraí.
mal-estar. Eu sempre vou falar mal-estar, e aí não lembro o outro, mal-estar na civilização. Quando ele fala das guerras, né, dessas questões, e é bem interessante a gente pensar nesse lugar do destino que a gente dá para a agressividade humana, de como a gente vê a agressividade, e aí a agressividade e os sentimentos hostis como um todo. Aqui a gente começa falando, né, dessa ideia de eu sou altruísta até no sonho, e da dificuldade que as pessoas têm de negar, de reconhecer, na verdade, que em si todo mundo tem um grau de agressividade ou de algo que seja hostil, e que não é possível que a gente tire totalmente disso. No Conectadas, que a gente falou do mal-estar, a gente discutiu bastante isso. Tem alguns casos de legítima defesa, e aí você pensa, tá, mas quando é legítima defesa é justificável, mas ainda assim a pessoa que age em legítima defesa ainda está matando, né? Então, é na visão de cada um, tá? Às vezes pode ser justificado, cada um vai ter que se entender com quem entende que é justificado ou não, mas fica claro que existe a agressividade, que você dizer assim, eu jamais faria isso, não é bem assim. Às vezes você faria, às vezes não com requintes de crueldade, de repente, que aquela pessoa usou, mas também a gente não sabe o que de fato aconteceu ali, né? Tem cenas ali, acho que da Suzane tem as dúvidas, né? O pai abusou ou não abusou dela? Né? Os Nardones lá, o que que aconteceu? Foi premeditado ou não foi? De fato aconteceu? A gente não sabe, só eles sabem o que exatamente aconteceu, né? Então também tem esse lugar. É um olhar por cima, porque não tem a possibilidade de a gente olhar para a realidade em si. Tem um outro caso que não é no Brasil, que acho que foi nos Estados Unidos, que é dos irmãos Hernandes, que a gente comentou, acho que até no Conectadas, que tem documentário, que tem série deles, e é também um caso, assim, que eles mataram os pais, tipo, com metralhadora, assim, tipo, assassinaram real os dois, e aí quando você vai contar, eles contam que o pai abusou deles a vida inteira, assim, e fez um abusar do outro, assim, é uma coisa... Horrorosa, né? É sendo abusada. E aí entra nesse lugar, né? A gente, aqui do meu lugar, sentadinha nessa cadeira, sem estar passando pela situação, eu consigo dizer, nossa, não, mas tem outras alternativas, vai. O cacete, né? A Elise, por exemplo, colocaram lá, não queria mais o cara, tá nos comentários isso, tá? Não queria mais o cara, era só se separar. Então, não é bem assim, né? Não dá, não é que toda mulher que apanha pode se separar, não é isso. A gente sabe que as coisas não são preto no branco, não dá para você dizer assim, sofre violência, sai de casa. Às vezes, quando ela sai de casa, aí ela sofre mais violência ainda. E aí não é mais só. Às vezes, quando sai de casa, toma um tiro na esquina, porque o cara vai atrás de matar ela, né? É claro que eu entendo que tem situações assim. Teve uma reportagem recente, bem recente mesmo, era a entrevista com o carinha ali, ele, no momento que ele foi preso, que ele tinha acabado de matar a mulher dele, porque ele descobriu que tinha sido traído. E aí ele fala, eu dei um tiro nela mesmo, eu não me arrependo, ela não tinha nada que ter feito disso, isso era só ela separar de mim. Aí, nesse caso, eu acho que é tão complexo, porque, puxa vida, ele escolheu matar, por que ele escolheu separar dela? Se ele achou... Cara, essa semana passada, a gente estava conversando sobre alguns moradores de rua, né, da maneira como eles abordam e tal, porque eu acabei, enfim, ajudei uma senhora e aí a gente comentou sobre isso e tal, e tem gente que é contra e tem gente que é a favor, né, de ajudar, e às vezes, enfim, às vezes eu me sinto, o cara fala que ninguém pode me oferecer nada que eu compro. Tudo eu compro, tudo eu compro. E aí, no grupo de amigos, acaba que alguns brincam assim comigo, porque eu não consigo dizer não, e aí eu começo a ficar tomada por aquilo, e aí não vou dizer não. Uma vez eu comprei um livro de um cara de contos, porque o cara veio, vendeu e falou que era para ajudar, fulano, comprei. O que que o cara é? Pedófilo. Eu não sabia, eu não sabia. Meses depois o cara foi preso e falou: Meu, olha o livro, tu não comprou o livro desse cara e tal, uma história triste, não sei o quê. Olha lá, tava abusando de criança e tal, é aquilo, né? Não sabia. E aí, nesse contexto da gente pensar sobre ajudar, sobre não ajudar, o que que aquilo movimenta, se uma amiga minha estava falando que ela conversou com um dos senhores que ficam ali, ela falou, meu, comecei a conversar com ele, do que levou ele, né, tá nessa vida, e aí ele contou a história dele,
que ele era super bem sucedido, ele tem uma profissão, né, estudioso e tal, super bem sucedido na área dele, e aí o trabalho dele envolvia algumas viagens, e ele foi viajar, e ele quis fazer uma surpresa para a família dele, porque ele passava bastante tempo, às vezes, viajando, né, exigia, e isso era um acordo familiar, então ele quis voltar mais cedo para fazer uma surpresa, e quando ele chegou, ele encontrou a mulher na cama, com outro cara. E a profissão dele, ele usava arma. E o que ele fez? Na hora, ele deu um tiro em cada um. Matou a mulher, matou o cara e se entregou e passou anos preso. E ele diz que não, que nunca tinha acontecido. Ele falou, apesar de, né, minha profissão e tal permitir, eu nunca tinha usado, eu nunca tinha matado ninguém. Isso nunca tinha acontecido. Na hora, a reação que me veio foi essa. Eu não pensei, eu fiz. E aí os filhos não falam, nunca perdoaram ele. Ele falou, eu tá na rua é o resto da pena, porque ele ficou preso e foi solto. É o resto da pena, assim. Não tem por que continuar vivendo. E ele é um cara que se tu chega e compra um pacote de bolacha para ele, ah, tá no mercado, comprou um pacote de bolacha, ele vai dividir com todos os outros que estão ali no entorno. Tudo que ele recolhe, o dinheiro, tudo, ele divide com os outros moradores que estão. Quando você escuta uma história dessa, você pensa assim, não é justificado matar alguém porque a pessoa te traiu. Você poderia ter feito outra coisa, mas aí eu sempre lembro do livro lá da Carla Madeira, quando fala do Venâncio. Se poderia, teria feito. Mas não pôde, não deu conta de fazer outra coisa. E aí vem o lugar da gente humanizar essa agressividade. Existem pessoas que não vão dar conta da própria agressividade e podem agir em momentos assim. E aí, se a gente não compreende isso, eu acho que o mundo nunca vai mudar. A gente vai ficar nessa de enxugar gelo. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso serve, e eu acho que tem base e que deveria ser assim. Mas se fizer isso com os meus filhos, eu vou no inferno caçar a pessoa. Mas eu vou achar. Assim, se alguém um dia fizer alguma coisa para os meus filhos, juro, eu me tornaria até igual a eles. Né? Não vai fazer. Se alguém fizer mal para eles. E aí eu nem sei se efetivamente eu faria. Mas eu imagino que eu faria. Eu não sei como que a mãe da Isabela, né, sabendo que eles estão, não fez nada. Eu acho que eles não teriam chance de contar nenhuma história mais. Então vem desse lugar, assim, da gente poder entender a agressividade. Eu acho que o Freud faz muito isso, né? E que é válido que a gente pense nesse lugar, com muito cuidado, porque são pessoas, mas que também fizeram mal para outras pessoas. Romantizar não é o caminho, mas fazer como em outros países, né? Em outros países a pena de morte vem disso, fulano não tem solução. Então vamos matar. Né? E ainda tem mais um ponto que também não dá para se alongar, mas todas as vezes que falam da Richthofen, eu fico pensando quanto que a romantização do diagnóstico não vem na sociedade também muito forte. O que a gente escuta de dizer, ah, mas ela é psicopata, então é como se, assim, todo mundo que fizesse isso é doente mental. As pessoas trazem, ah, mas é doente mental, e aí justifica tudo, e aí pode fazer tudo porque é psicopata. Isso é um problema também social, quando as pessoas passam, eu nem sei se ela é ou se ela não é, né? Não sei que eu não avaliei ela, não vou saber. Mas assim, as pessoas passam a trazer todo tipo de diagnóstico para diagnosticar todo tipo de violência, para justificar todo tipo de violência. E todo mundo tem um diagnóstico. Não é bem assim, né? As coisas não podem, a gente não pode. Tem gente que só é maldosa mesmo. Tem gente que a ruindade prevalece, ela não tem nenhum problema. Até porque isso traz um estigma para quem de fato tem um diagnóstico. Então, assim, ah, mas fulano matou porque ele era esquizofrênico, então vamos ter medo de todos os esquizofrênicos, porque todo esquizofrênico mata. Não é assim, isso não é uma verdade. E aí você vê que um grupo de pessoas que de fato sofrem de um adoecimento, eles vão sendo deixados ali, vão sendo escorraçados, tira das nossas vistas porque eles são perigosos, de pessoas às vezes que nunca vão ser. Mas elas pagam um pato por essa ideia de que todo mundo que faz algo assim tem um diagnóstico. Isso acho que vocês também veem a sociedade fazendo, né? E isso é um grande problema.
Enfim, tudo isso para dizer, né? As coisas não são preto no branco, a gente precisa pensar uma sociedade diferente, porque, gente, a sociedade está muito doente, muito adoecida, acho que não é doente, adoecida, está muito difícil de viver no mundo como está hoje. Vamos lá. Mas onde se acha aí a realização de um desejo? Não na vingança contra o amigo Otto, cujo destino é ser maltratado em meus sonhos, mas na seguinte relação. Ao representar Otto como o Barão L, eu, ao mesmo tempo, identifico minha própria pessoa com outra, com a do professor R, pois exijo algo de Otto, como R exigiria algo do Barão L, naquela ocasião. Esse é o ponto. O professor R, com o qual jamais ousaria me comparar, seguiu, como eu, seu caminho fora da faculdade e conquistou, apenas em idade avançada, o título que havia muito merecia. Peraí, é verdade, né? Onde está a segunda nota? Eu acho que era a continuação, né? Eu não li a continuação. Deixa eu ver aqui. Que foi acrescentada em 1925. Então, vou voltar um pouquinho. Em defesa dessa senhora patriótica, seja dito que a afirmação de que todos os sonhos são egoístas não deve ser mal entendida. Como tudo o que há no pensamento pré-consciente pode passar para o sonho, tanto em seu conteúdo quanto em seus pensamentos oníricos latentes, essa possibilidade será aberta também para os impulsos altruístas. Da mesma forma, um impulso carinhoso ou apaixonado por outra pessoa, estando presente no inconsciente, pode se manifestar também no sonho. Portanto, a verdade da frase acima se limita ao fato de que, entre os instigadores inconscientes do sonho, encontramos muitas vezes tendências egoístas que parecem ter sido superadas na vida de vigília. Mais uma vez quero ser nomeado professor. Sim, até mesmo em idade avançada é a realização de um desejo, pois significa que viverei o bastante para acompanhar pessoalmente os meus meninos durante a puberdade. Tem na biografia do Peter Gay, falando sobre a frustração do Freud e a esperança e a expectativa de ser nomeado professor. E o sentimento mesmo de inveja e frustração quando o irmão é nomeado primeiro do que ele. Ele fala disso com bastante mágoa. É tipo o menino da mamãe, não foi nomeado quando queria, sabe? Outros sonhos típicos. Por experiência própria, nada sei de outros sonhos típicos como os de voar com sentimentos de prazer ou de cair com sentimentos de angústia. Tudo que tenho a dizer sobre eles devo às psicanálises. As informações que obtemos por meio delas nos levam a concluir que também esses sonhos repetem impressões da infância, que eles se relacionam com as brincadeiras de movimento, muito atraentes para as crianças. Que tio já não faz nenhum, que tio já não fez uma criança voar, levando-a nos braços estendidos e correndo pela sala. Ou brincou de fazer a criança cair, balançando-a nos joelhos, e de repente esticando a perna, ou a jogando para o alto. Nós, todas as pessoas que convivem com criança também já fizeram isso, né? Meus filhos tinham uma brincadeira que eles agarravam assim no nosso pescoço, pega no colo, agarra no pescoço, e aí eles falavam, agora não segura. E aí eles ficavam fazendo força para ver se iam cair, se não iam cair. E a brincadeira era essa, até quanto que eles aguentavam. E a gente ficar, né? Criança que é jogada para cima hoje em dia nem é recomendado mais que se faça essa brincadeira, né? Pode trazer prejuízo para a criança, mas enfim, a gente continua brincando. As crianças gritam de alegria e exigem incansavelmente uma repetição, sobretudo quando sentem um pouco de medo ou vertigem. Anos depois, criam a repetição nos sonhos, mas excluem as mãos que a sustentavam, de modo que flutuam ou caem livremente. É conhecida a preferência das crianças pequenas por essas brincadeiras e por balanços e gangorras. E quando os veem os números de ginástica no círculo, a lembrança é novamente refrescada. Tem uma nota acrescentada em 1925. A pesquisa analítica nos mostrou que, além do prazer ligado aos órgãos, existe outro fator que contribui para a preferência das crianças por performances acrobáticas e sua repetição na crise histérica. Trata-se da imagem mnêmica, muitas vezes inconsciente, da relação da criança,
da relação sexual observada no ser humano ou nos animais. Em alguns garotos, a crise histérica consiste apenas em reproduções desses números, que eles executam com grande habilidade. Não é raro que essas brincadeiras de movimento inofensivas em si mesmas também provoquem sensações sexuais. Aqui tem outra nota. Um colega jovem, isento de qualquer neurose, me informa em relação a isso. Sei por experiência própria que, antigamente, quando brincava no balanço, no momento em que o movimento para baixo atingia seu maior ímpeto, eu sentia algo estranho nos órgãos genitais, que apesar de não ter sido agradável, preciso caracterizar como sentimento de prazer. Várias vezes escutei dos meus pacientes que eles se recordavam de ter as primeiras ereções acompanhadas de prazer quando escalavam árvores na infância. A psicanálise mostra com segurança que os primeiros impulsos sexuais têm raiz nas brincadeiras de corridas e lutas nos anos de infância. De luta eu até entendo, mas de corrida? Sei lá, né? Se ele está dizendo. Para dizê-los com uma palavra muito usada entre nós, que abarca todos esses atos, é o Hetzen, na infância, ato de correr atrás, de perseguir, que os sonhos de voo, queda, vertigem e etc. repetem, mas cujos sentimentos de prazer são então convertidos em medo. Mas como toda mãe sabe muito bem, essas brincadeiras terminam muitas vezes em brigas e choro. Pois então, né? Exatamente. Portanto, tenho boas razões para rejeitar as explicações segundo a qual os sonhos de voar e cair são provocados por sensações de nossa pele durante o sono, pelo movimento dos nossos pulmões e etc. A meu ver, tais sensações são reproduzidas com base na lembrança a que o sonho se refere. São parte do conteúdo do sonho e não fontes do sonho. Sei perfeitamente, contudo, que não posso oferecer um esclarecimento total para essa série de sonhos típicos. Justamente aqui, meu material me deixa em apuros. Preciso me ater ao ponto de vista geral de que todas as sensações na pele e movimento desses sonhos típicos são despertadas assim que algum motivo psíquico as requer, e que podem ser negligenciadas quando uma necessidade desse tipo não existe. A relação com as lembranças infantis também me parece resultar, seguramente, das indicações que obtive na análise dos psiconeuróticos. Mas não sei dizer quais outros significados se vincularam à lembrança dessas sensações ao longo da vida. Talvez sejam diferentes para cada pessoa a despeito da manifestação típica desses sonhos. Eu gostaria de ter a oportunidade de preencher essa lacuna por meio da análise minuciosa de bons exemplos. Caso alguém se admire diante do fato de que eu, a despeito da frequência justamente dos sonhos de voo, queda, perda de dentes, etc., me queixe da falta de material, devo-lhe o esclarecimento de que nunca experienciei pessoalmente esse tipo de sonho, desde que me dedico ao tema da interpretação dos sonhos. Olá, não te conhecia, né, Dali? Se te conhecesse, ia poder interpretar os sonhos de voo. A gente pode chamar de sonho, ser analisada pelo Freud, será um sonho? Eu nem sei se eu queria, viu? Às vezes dá até medo. Os sonhos dos neuróticos dos quais disponho nem sempre podem ser interpretados, e muitas vezes apenas parcialmente. Certo poder psíquico, que contribui para a formação da neurose e que volta a demonstrar seus efeitos em sua resolução, opõe-se à interpretação até o último enigma. Vamos finalizar aqui para ter sentido na próxima semana, mas enquanto estava lendo, eu tive uma lembrança que talvez vocês já tenham sentido aí. Vou tentar não dar muita exposed. Mas, quando vocês eram crianças, vocês pulavam em cama elástica? E aí pula muito. Quando a gente vai para o chão, dá a sensação de que você ainda está pulando. E, geralmente, essa sensação também pode aparecer no sonho. O meu brinquedo preferido da infância sempre foi balancê.
Eu amava balancê. E eu amava mais ainda o balancê, porque depois de muitas horas do balancê, quando eu dormia, quando eu deitava, a sensação é que o corpo continuava balançando. Até hoje eu tenho essa sensação e eu amo o balancê. Então, é que hoje em dia eu tô velha, né, gente? Se eu ficar 10 segundos no balancê, já me dá um enjoo. Você passa mal agora. Agora fica zonza. Não dá muito certo eu ficar no balanço. Depois eu sinto muito enjoo, porque a labirintite chega para todos, né? A idade chega. Mas quando eu era criança, eu amava isso. E eu lembro muito que era pela sensação causada depois do excesso de fazer isso, né? De continuar ali, como se o corpo ainda se mantivesse assim. Já sentiram isso? Tem uma coisa meio a mãe, né, balançando, tem uma coisa Eu meio. nunca pensei nisso. E Sempre tem fiz essa e análise. uma coisa que falam meio barriga, né, da sensação do útero que você fica lá Sim. flutuando, né? Então Será que as crianças sentem isso, que por isso depois é prazeroso pra gente? eu acho que tem a ver, sim. Que faz Eu sentido. acho que tem relação, eu fico pensando, né? A gente anda, levanta, senta, tudo. Será que o bebê dá? Eu não sei se o útero balança. Eu acho que sempre ele fica meio flutuando até pela sensação do líquido, né? Então eu acho que tem uma relação ali, sim. E tem até o tapinha, você já viu do tapinha? Que é a pulsação do. Porque passa a veia, né? E aí do cordão e tapa. Dizem que. Por isso que gosta do tapinha, né? Então eu acho que remete, sim. O Luca dormia com uma facilidade quando balança. E criança, quando você percebe quando eles são menorzinhos, assim, o balanço do carro, gente, é tiro e queda, né? Pra quem, né? Não, a Isis é um caso à parte, né? Pra quem, que assim, podia balançar. Andar, o Caio falava, eu vou dar uma volta no quarteirão, aí às vezes a gente brincava isso, aí deixa o Otto, vai até São Paulo e volta para ver se a Isis dorme. Não, Gente, a Isis era um caso à parte, mas não acontece. Se eu desse a volta no Brasil de carro, qual a chance? Nada, nada o fazer ela. Luca, às vezes eu vou buscar ele na escola, se eu vou buscar ele na escola de carro, a escola dele é tipo, sei lá, 5 minutos de carro da minha casa. Às vezes é o suficiente. O Otto é assim. O Otto, ele vai entrando no carro, ele vai se escorando, assim, você Ele começa a ficar eu quietinho. sou assim, até hoje, eu entro no carro, eu durmo. Olha o Sempre. balanço, olha o teu balancinho, hein? Eu entro no carro e falo, gente, não é possível, mas eu entro no carro, eu durmo. Agora, a filha, gente, ela não dorme de jeito nenhum. Até hoje. Pode, de verdade, pode rodar o Brasil que não rola, né? Enfim, ó, nem falei o número da página, né? Anotem aí, página 315 do livro físico. E a gente volta semana que vem, tá bom? Um beijo, até mais, obrigada pela companhia.